Prezados amiguitos, olha que maneiro, cara. Eu tava saindo para vir aqui para Limeira, né? E aí o porteiro falou: pô, chegou aí uma encomenda para você. E eu já sabia o que era, esse quinto volume da coleção histórica Marvel Wolverine. Eu tava esperando, eu tinha comprado pela internet, comprei nesse site aqui, o seu Nerd ao Cubo, Cubo Nerd. Nunca tinha comprado, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu já tinha decidido que eu não ia comprar a saga do Wolverine, né? Porque é caro, é um valor que eu não tenho disponível assim tão fácil, né? Eu já estou comprando a saga do X-Men desde que lançou, né? Já faz aí mais de 2 anos. E também estou fazendo a saga dos Vingadores, né? Além de vez em quando comprar um ônibus, uma coisa assim. Falei, pô, vai ficar pesado para ter mais uma saga assim no meu orçamento, vai ficar pesado. Mas o que mais me incomodou, eu ia até fazer um esforço tal para comprar a saga do Wolverine, porque eu gosto muito do personagem e desse material como um todo. Mas eles começaram do número 30, eu fiquei, porra, velho, aí é sacanagem, então, todo o período do John Buscema e do Chris Claremont, né, não vai ser contemplado e tal. Então eu tava meio que decidido e não ia comprar. Aí o que aconteceu, cara? Eu fui ver, sabe, nesses vídeos e tal no YouTube, eu fui ver o unboxing e tal, o cara mostrando, né? Assim, naquele HQzaço. E aí ele explicou. Ele falou que o seguinte, que começava a saga do Wolverine, número 1, começava a partir da edição número 31, né, que é a fase do Larry Hama. Sai o Chris Claremont, sai o John Buscema, de vez, né? E a equipe criativa vai ser o Larry Hama nos roteiros e o Mark Silvestre nos desenhos, né? Está muito em sintonia com a fase também que o próprio Mark Silvestre está desenhando na saga do X-Men atual, né? Vai entrar agora, daqui a pouco vai começar a fase Inferno e já está nos desenhos dele, né? Entre outros, né? Mas ele é o principal desenhista desse período. Aí eu me animei, cara, falei, puta, então só por isso, porque eu tenho, né? Eu ganhei de presente do meu querido amigo Sidney, lá de Pernambuco, essa coleção histórica Marvel volume 1, que é basicamente tudo do John Buscema e do Chris Claremont. Eu achava que tinha que ter os 2 volumes, né, o box 1 e o box 2, seriam 8 edições. Aí eu vendo o vídeo falei, não, porra, não preciso dos 8, eu preciso só do número 5, porque aqui a gente já vê, né, esse volume, 164 páginas, né, deixa eu ver se pega aqui. Originalmente Wolverine de 24 a 30, né? Isso aqui é de 2018, esse material. Veio novinho, cara, olha só. Recebi até o box, né? Eu não vou usar o box, porque eu não pretendo comprar as outras edições, então não faz sentido eu utilizá-lo, né? Mas a edição em si veio novinha. E um outro erro que eu ia cometer, aliás, eu dei sorte de ter visto o vídeo, porque se você olhar agora nas bancas, já está esgotado, tá? Geralmente a edição número 1, né? A saga número 1 geralmente vende rápido, né? Vende bem. E Wolverine é um personagem que, porra, vende qualquer coisa, né? Um personagem muito querido até hoje. Um personagem muito querido na Marvel. Então, se você tá afim de comprar, não perca tempo, cara. Já corre, compra. Ou na Amazon também já tá disponível, né? Porque, em geral, as primeiras edições geralmente fica mais difícil, né? Se a gente bobear, a gente perde. Mas 2 erros que eu cometi. Então, o primeiro erro foi esse, eu achei que tinha que ter os 8 volumes, né? Eu só tinha 4, eu falei, porra, não vou correr atrás, vai ser impossível, tal. Não precisa. E vou além. Esse material aqui, ele não tem o Chris Claremont escrevendo, né? Tem só algumas edições, alguns volumes, né? São 7 volumes, do 24 ao 30. Alguns são desenhados pelo John Buscema, né? Como eu já tinha comentado, o John Buscema está bem
bem abaixo do seu altíssimo nível, né? Sempre foi muito, muito bom o traço dele. Tá meio matado aqui. Mas não tem o Chris Claremont escrevendo, né? A primeira história é o Peter David. Peter David. Depois vem aqui a nossa querida Joe Duffy, né? E daí para frente é só a Joe Duffy e vários desenhistas, né? Aqui é uma história interessantíssima, essa daqui, né? Essa capa, que é um pouco da origem, né, entre aspas, do Wolverine. O Wolverine, até nesse período, principalmente, ele não tinha uma origem oficial, contada oficialmente pela Marvel. A Marvel só jogava algumas pistas, né? E era um mistério, um saboroso mistério, né? Todo mundo fantasiava quem era o Wolverine, qual era o passado dele. Tinha a edição da Arma X, né? É uma história clássica do personagem. Eu nem sei se hoje ela é canônica, já não leio quadrinho moderno há muito tempo, mas era o que se tinha do Wolverine, né? E nessa história aqui a gente tem um pouquinho mais, né, da origem dele, né? É uma espécie, ele está contando como se fosse uma história para uma criança, que ele tá fazendo a segurança da criança. Então ele conta mais ou menos uma determinada criança criada por Wolverines, né, por carcajus, né, esses animais aqui. O menino parece meio Mowgli, o menino lobo, sabe? E ele vai aprendendo a caçar e tal com os carcajus. Então a gente não sabe se fica sempre na esfera de ser algo, uma fantasia, uma espécie de conto de fadas que ele está contando para a criança, ou se é um pouco da vida dele, da história dele, né, em algum momento, né? Eu não tinha ainda aquele Wolverine Origins, né? Não tinha ainda o passado do Wolverine oficialmente contado pela Marvel, né? Inclusive, o período do Larry Hama vai ser interessantíssimo nesse sentido, porque ele tira o Wolverine de Madripoor e coloca de novo ele no Canadá, né? Então ele está sempre lá no Canadá tentando buscar seu próprio passado, a sua própria história. Aí tem o conceito dos implantes de memória, né? Vai ser a partir desse período. Então é uma fase interessante, não é a minha favorita, né? O que a saga do Wolverine agora vai começar a contar é interessante, eu acho interessante. Não é minha favorita, como eu falei, eu gosto mais do período da fase de Madripoor. Eu achei a fase de Madripoor tão diferente, cara, de tudo, sabe? Mal comparando, assim, a mesma coisa com quando fizeram o Hulk virar o Leão de Chácara em Las Vegas, né? Algo que você não está esperando aquilo. É completamente fora do dia a dia do personagem, né? A mesma coisa foi aqui. Claro, o Wolverine tem sempre uma ligação muito forte com a Ásia, né? Com as coisas do Oriente, com a filosofia oriental, mas é mais com o Japão, né? Tem nada a ver muito com esse Madripoor aqui, essa ilha fictícia, né? É um principado e tal, extremamente corrupto, né? Mas como eu falei, não tem nada a ver com o Chris Claremont aqui, tá? Aqui é essa Joe Duffy e o Peter David, os roteiros, né? Sei lá se Larry Hama está escrevendo aqui, acho que não. É só ela mesmo. Mas é legal você ter as 5 edições. Por quê? Porque dá uma sensação de continuidade, né? Por isso que eu não queria comprar. Se eu não tivesse esse material, talvez eu não tivesse comprado. Então, provavelmente eu teria comprado, cara. Eu ia reclamar, mas eu ia comprar. Porque eu acho que, de alguma maneira, a Panini vai republicar isso. Seja formato Marvel Vintage, seja no formato Epic, né, que está bombando agora esse formato. Ele vai publicar esse material do John Buscema e Chris Claremont sobre a vida do Wolverine em Madripoor. Isso eu acho que é líquido e certo. Em algum momento, né, isso vai ser publicado. Até porque tem como é que se diz? Tem a
Epic Collection do Wolverine. Tem várias Epic Collection. Muito desse material que a gente vê como saga, que a Panini está fazendo saga aqui, na verdade ele está desmembrando, né, Epic Collection. Se você procurar na Amazon, você vai ver lá que tem um monte de Epic Collection. Aqui a Epic Collection aqui no Brasil, ela está seguindo um caminho um pouco diferente, né? Porque tudo bem, ainda está no começo, mas quando surgiu, eu fiquei muito empolgado. Falei, puta, agora a gente vai ter como é que se diz? Compilações grandes, né, de arcos de super-heróis, né, e de fases muito interessantes que a gente dificilmente vai ver de novo. Mas não é isso que eles estão fazendo. Fizeram, por exemplo, do Quarteto Fantástico, né? Fizeram o volume 1 e o volume 2. Acho que tem 2 volumes do Homem-Aranha. Talvez tenha. Mas a gente não vê isso em outras coisas, cara. Por exemplo, o Novos Mutantes poderia dar uma sequência, né? Novos Mutantes não tem força suficiente para virar uma saga, né? Então, assim, quem leu aquele material na época da editora Abril e tem o material ainda para reler, beleza, né? Quem não leu, ou também a Abril pode ter mutilado, pode ter cortado página, pode ter pulado história. Então seria legal ter o volume 1, o volume 2, né? Seria interessante. Mas não estão fazendo isso, eles estão pegando um pupurri, né? Coloca um pouco vai ter agora do Cavaleiro da Lua, daqui a pouco do Motoqueiro Fantasma, Punho de Ferro. São heróis que não teriam chance de, sei lá, dificilmente ia conseguir viabilizar uma saga, né? Ou até Marvel Vintage teria dificuldade. Então você compila num catatal assim de, sei lá, 500, 600 páginas, que é o material da Epic Collection, e viabiliza, né, de alguma maneira. Mas eu queria mais, eu queria ver uma sequência mesmo, eu queria ver, sei lá, X-Factor. Pô, vai publica volume 1, 2, 3, publica uma quantidade boa, né, pra gente ter um material grande do grupo, ou do personagem, né, se for um personagem individualmente. Então, aí o que eu falei, cara, esse aqui não tem o Chris Claremont, né, e realmente dá uma caída brutal, cara, no material. Quando eu falo que assim, porra, o traço do John Buscema não tá a mesma coisa e tal, estamos falando de John Buscema, cara, estamos falando de altíssimo nível, né, mesmo o nível baixo do John Buscema é muito acima da média, né. Olha só para título de exemplificar aqui o que eu estava falando. Ó, mesmo o John Buscema, entre aspas, matado, ainda é o John Buscema. Mesmo o Chris Claremont levando nas coxas, ainda é o Chris Claremont. Pelo menos nesse período. Depois ele dá uma caída boa, né? Então não sei o que aconteceu, cara. Eu realmente, até procurei na internet e não consegui verificar. Primeiro eu pensei assim, putz, deve ser perto dos anos 90, talvez tenha pego o período aí da criação da Image Comics, né? Saiu uma debandada de gente da Marvel, né, para fazer a Image Comics. Pode ser que tenha piorado, pelo menos o traço tenha piorado em função disso, mas não, porque nesse mesmo período, né, no período posterior à edição 31, é o Mark Silvestre, que é um dos fundadores da Image, né, e ele está tanto na fase do X-Men, né, com aquele período do Inferno, e naquela fase do X-Men na Austrália, quanto está nas histórias do Wolverine. Então não foi por isso, né? E também, se tivesse sido, a Image deu uma demandada nos desenhistas, então justificaria o desenho estar meio caído. Mas não foi só isso não, cara, porque realmente a Jo Duffy, ela é uma roteirista até conhecida da Marvel, né? Já escreveu muita coisa e tal, mas não é assim um super destaque, né? Ela pega assim esse período meio que um tapa-buraco. Assim, a impressão que dá é que essas 7 edições aqui foi um tapa-buraco, porque de alguma maneira o Chris Claremont e o John Buscema, né, a equipe criativa principal, saiu da revista. Por que? Eu não sei. Como eu falei, eu procurei para ver se foi alguma briga, se foi
alguma decisão drástica, editorial, sei lá o que aconteceu, mas eu não encontrei, cara, né? Mesmo porque eles continuaram fazendo outras coisas na Marvel. Então, se fosse o John Byrne, aí a gente podia ter quase certeza que foi briga, né? Ele brigou com alguém e se mandou. Mas não sei o que aconteceu, cara. Eu sei que realmente deu uma caída brutal na qualidade das histórias e no desenho em si, né? Ficou por essas 7 edições aí, como eu falei. Quando entra o Larry Hama e o Mark Silvestre, aí já volta a ser realmente uma equipe criativa como é que se diz, de fixa, né, nos personagens. A Joe Duff certamente não se adaptou ao personagem por algum motivo. E esse arco de história, que esse tal de Projeto Lázaro, é muito esquisito, cara. Assim, a história até é interessantezinha, tal, divertida, mas, cara, não tem... Seria quase que uma história de fechamento, né? Ela está tentando fechar um pouco a passagem do Wolverine em Madripoor. Não sei se foi uma decisão editorial, alguma coisa assim, mas a impressão que dá é essa. Ele ainda fica mais um pouco, na edição 31, que vai ser a edição número 1 da saga do Wolverine. Rapidamente o Larry Hama tira ele de Madripoor, coloca ele um pouco no Japão e depois direto no Canadá, né, em busca aí das suas raízes e tal. Esse Projeto Lázaro talvez fosse uma primeira ideia, né, uma primeira tentativa de fazer um fechamento, né, das aventuras do Wolverine em Madripoor. Não sei, não gostei muito, achei muito jogado, entendeu? Tem uma espécie de MacGuffin. MacGuffin acho que no cinema que eles falam isso, né, que é uma espécie de objeto onde toda a trama, né, você cria um objeto onde toda a trama do filme, né, todas as relações se dão por causa desse objeto, né, tipo, sei lá, a Arca da Perdição lá a Arca da Aliança, desculpa, no Indiana Jones, uma coisa assim, sabe? E aqui o MacGuffin aqui é essa pedra, como é que é o nome disso, gente? Matriz mestra. Só que eles não explicam direito o que é isso, o que isso faz, o que deixa de fazer. Fica meio confuso esse grupo, né, de paramilitares tentando proteger a pedra, uma determinada ilha, né, onde os caras se comprometem a cuidar desse negócio. Aí essa personagem aqui, tudo isso não foi tão bem explicado, né? Pra gente meio que... Eu não lembro mais, cara, pra te falar a verdade. Esses 4 volumes aqui eu li já faz algum tempo, então não lembro mais se tem alguma conexão com isso daqui, se eles foram construindo ao longo do tempo. A impressão que dá é que foi meio jogado, cara. Foi meio, saca, tipo, vem aí e cai de paraquedas e vamos que vamos. Então eu não sei dizer. Deixa eu até abrir aqui, para não estar, de certa maneira... Deixa eu ver se eu consigo tirar. É meio chatinho de tirar dessas caixas. 10 a 16. Essa daqui. Esse período aqui é muito legal, cara. É com o John Byrne. Traço do John Byrne. Aí ele vai sai também de Madripoor e vai ajudar numa espécie de país da América Central, né? Realmente agora, pegando aqui, eu verifiquei que não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver esse material aqui com esse tal desse Projeto Lázaro aí. Então, a parada é que realmente foi um negócio meio jogado, né? A gente pode afirmar. Algumas coisas interessantes. Primeiro, ele resgata essa personagem, a Karma, né, dos Novos Mutantes. Ele não, né? A Joe Duff é uma roteirista
É uma mulher, né? E ela resgata essa Karma, que eu acho um personagem tão chato, cara. É um personagem só tem uma batida, entendeu? Só tem uma coisa, que é achar os irmãos mais novos, e tudo da vida dela gira em torno disso. É uma coisa muito, muito restrita, né? E essa dificuldade que ela tem de usar os poderes e tal, sempre, desde a época dos Jogos Mutantes era assim, bem chato. Mas é interessante ver o personagem, é saboroso. É como também a própria Jessica Drew, que é esse Projeto Lázaro meio que entra na vida do Wolverine por causa dela. Ela se mete de alguma maneira, ela descobre o Projeto Lázaro, toma uma surra, né? E aí o Wolverine meio que vai, ele já agiliza a volta dela para os Estados Unidos e vai meio que se vingar, né, de quem fez isso com ela, né? Ela e essa amiga dela. Ela estava aqui meio que fazendo um papel de leão de chácara, de segurança, né, do príncipe de Madripoor, né, o Baran. Muito interessante. Como eu falo, cara, guardado as devidas proporções, quando eu comecei a ler o Wolverine em Madripoor, eu achava interessante justamente por ter essa coisa do inusitado, do diferente, né? Ele tira totalmente o personagem do seu contexto. Como, mais ou menos, mal comparando, o Hulk, quando o Hulk vai para aquela fase em Las Vegas, que ele vira uma espécie de leão de chácara lá em Las Vegas, o Joe tira-teima, né? É mais ou menos isso que aconteceu aqui com o Wolverine. É claro, o Wolverine já tinha uma história com a Ásia, de modo geral, né? Mas era mais especificamente com o Japão, né? E essa aventura em Madripoor, ele ter se transformado em outro personagem, criado uma nova persona, tudo isso eu achava muito interessante, né? E hoje em dia eu releio os gibis, né? Eu não me lembro de ter lido esse Projeto Lázaro, cara, para te falar a verdade. Mas ele foi bem monótono para mim, porque geralmente essas TPBs assim eu pego e leio de uma vez só. Isso aqui eu dei uma parada, voltei. Parei umas 2 vezes, né? E assim, a história não se sustenta, cara. Ele fica 2 semanas nessa ilha próxima a Madripoor, aí ele se sente parte da equipe, se sente parte aquilo como uma família, saca? Um negócio exagerado. Não sei, eu não gostei. Mas é legal, como eu falei, ter todos os 5 volumes, né? Aí você sente um pouco a ideia de que você está dando continuidade, né, à sua coleção, né? Então, eu tenho uma ideia melhor de continuidade, de pertencimento, né? Você fala, puta, isso agora, essa aventura, essa história do Wolverine meio que embala, né? Então é legal você ter os 5 volumes e começar a partir da saga do Wolverine número 1, né? Mas realmente não há necessidade. Se você não tiver esses 5 volumes, não compensa, de certa maneira, você correr atrás. Porque provavelmente se você achar, você vai achar por um preço muito excessivo, muito absurdo, né? E eu tenho quase certeza que vai ser republicado. É um material muito bom, muito interessante, que eu não acredito que a Panini vai deixar isso por muito tempo, né? Principalmente se a saga embalar, né? Vamos supor que a saga do Wolverine comece a ser muito lida. Claramente eles vão verificar o potencial de mercado de você fazer uma Epic Collection do material anterior, né? Mesmo porque a mesma coisa acontece com a saga a saga do X-Men. A saga do X-Men tá super bem quista, né? Você vê aí que ela realmente vende bem, né? Pelo menos nesse período agora, né? Talvez quando chegar num período mais recente, e olha que o X-Men, cara, teve muito material ali que é duplicado, né? Você vê claramente que o pessoal, eles já publicaram isso de alguma outra maneira, de alguma outra forma, em outros formatos e tal.
Então tem muita gente, você vê na internet o pessoal fazendo vídeos, e o pessoal fala, eu não vou comprar agora porque eu já tenho isso em tal formato, né? Então, e tem também a edição definitiva do X-Men. Então, é um material que já foi muito explorado. O Wolverine não. O Wolverine ainda não foi tão explorado assim. As histórias do Wolverine, elas ficam boas até, sei lá, pelo menos aí 50 edições. Fácil 50 edições. Depois é discutível, mas ainda tem muita lenha para queimar. Então, e como é bimestral, eu vou acompanhar, eu pretendo acompanhar a saga do Wolverine por algum tempo, assim. Abraços.